seja bem-vindo, viu? Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, querido. Estou muito feliz, né? Outro dia eu estava dando uma entrevista também para outro órgão de jornalismo e aconteceu a mesma coisa, do mesmo jeito que aconteceu com a gente aqui agora. Viu? Eu não sei Tem que ficar reiniciando toda hora até dar. Viu? Mas graças a Deus deu certo, estou muito feliz. Seja bem-vindo, obrigada, né, por ter aceito o convite. Obrigado, Tive querido. a honra, gente. Obrigado, querido. Tive a honra de ter praticamente uma aula com o Blunt, né, outro dia, em outra situação, e posso dizer que as dicas que ele me passou mudaram a minha mentalidade musical de um jeito muito bom. Então é uma alegria ter você aqui. Seja bem-vindo. Seus fãs estão te esperando, viu? Ó, tem uma galera aqui te esperando já, fazendo pergunta. Legal, que bom, sempre. Né? Marcelo, ó, tá por aí também. Marcelo Perkolski. Show. Maravilhoso, baterista. Demais. Blunt, temos tantas perguntas aqui, cara, que eu não sei se vai dar tempo, mas nós vamos perguntando, né? Que você sabe que você tá cheio de fãs, sempre esteve no mundo todo. Vocês têm horário para findar aqui? Na verdade, o Instagram vai cortar a gente se passar de 1h15, se eu não me engano, que é o planejamento deles atual, né? Mas a gente pode até... Então vamos lá. Vamos embora, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente, primeiramente, né, gente? Só, assim, é óbvio que vocês já conhecem esse ícone do rock, da música brasileira, mas, assim, o Blunt, além de ser compositor, a gente sabe que incrível, né? Ele é também cantor, ele é também instrumentista, produtor, artista plástico, né? Me corrija se eu estiver errada. Pintor. Também. Então, assim, cara, não tem nem o que falar, né? Acho que as suas habilidades aí, elas dariam uma live só pra falar sobre isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, cara, como que é o seu processo na parte de composição agora. Como que você vê a composição? Olha, eu vejo uma composição, você primeiro tem que definir, quando você é artista, se você faz música de responsabilidade comercial ou se você é uma artista conceitual que está buscando romper estilos e não está tão preocupado, por exemplo, em ter um grande público na sua carreira, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você se transforma numa artista é você saber a arte que eu vou oferecer para as pessoas é uma arte pop para muitas pessoas ou eu vou fazer uma arte para um pouco público, mas aquele público sempre comparecendo nos meus shows, por pequeno que ele seja. Tá? O que eu escolhi, durante muitos anos da minha vida, eu fui uma artista indie, alternativo. E, na verdade, eu passei mais ou menos antes do sucesso, eu fiquei dos meus 16 anos até os meus 30, 31, na verdade, gastando mais dinheiro do que arrecadava, perdendo dinheiro com aqueles showzinhos para um estádio Maracanã lotado de almas penadas, espíritos, não tinha ninguém. Então, eu era daqueles caras, não, eu quero fazer arte conceitual. Então, eu sei fazer arte conceitual, só que arte conceitual não quer dizer necessariamente vendas. É difícil você virar um Radiohead no mundo, entendeu? Sim. Entendi. É muito difícil. E tem que ter uma máquina administrativa muito forte. E, basicamente, você tem digamos, um hype muito forte com a imprensa mundial da música. E, vamos ser francos, né? Se você não andar no meio dessas patotas ideológicas, você não vai ter esse respeito. E eu nunca andei em patotas. Nem pra cá, nem pra lá. Eu sempre fui um cara outsider. Sim. Entendeu? Eu nunca dei, mesmo no ambiente alternativo, indie, eu nunca fui de grupos, né? Eu sou um cara muito individual. Então, quando você vai fazer música, eu optei, obviamente, eu fui um artista durante muitos anos da música indie. Eu tive vários projetos, eu tive o Van Gogh no Rio de Janeiro, foi um primeiro projeto, desse projeto essa banda saiu LS Jack, Cogumelo Plutão, era uma banda que eu tinha, né? E, enfim... E o que eu posso dizer para vocês é que quando eu entro, mais ou menos com 31 anos, que eu sou descoberto pela Universal Music, pelos produtores Miguel Plopsky, Michael Sullivan, eu era um cara assim muito aguerrido, eu gostava muito da música alternativa, eu achava que a realidade era aquilo que vinha na MTV, eu achava que aquilo era verdade, você tá entendendo? Só que quando você vai pro Brasil e vira um cara famoso, você descobre que é muito diferente daquilo que você via. Que, na verdade, a MTV não dava traço algum nas vendas, ela não tinha tanta importância. Sério? Era só para fixar um... Não tinha não. Caramba! Em vendas de música, nada. Gente, que absurdo! Mas ela era boa para fazer conceito, entendeu? Sim, entendi. E conceito não vende música. O que vende música é
a música hit. Se você tem um hit, você tem tudo. Se você não tem um hit, você não tem nada. Entendeu? Então, quando eu entro para gravar o primeiro álbum, Biblioteca de Sonhos do Cogumelo Plutão, foi uma tentativa de puxar aquele álbum para ser uma coisa meio alternativa, meio indie e tal. Entendi. E aí eu encontrei acabei que foi um cabo de guerra entre eu e Paulo Vanovich, que era o nosso produtor maravilhoso. Incrível, sinal, né? Ele tinha um lado mais popular, ele era filho do Renato Barros, do Blue Caps, do Renato e seus Blue Caps, né? Do Paulo César Barros. Ele era sobrinho do Renato Barros e filho do Paulo César Barros, baixista do Renato Blue Caps. Ou seja, a Jovem Guarda sempre esteve na casa dele, você tá entendendo? Com certeza. Então, e a gente era meio punk, era meio quase gótico, assim, sabe? Sim. E aí ele, no meio de uma reunião, eles tiveram acesso a umas músicas minhas. Eu cheguei lá com 42 músicas, ele ficou impressionado com as minhas... Eu cheguei com 42 músicas no violão, assim, cada uma melhor do que a outra, e aí ele ficou, cara... Aí chamou o Rogério Tomisch, que era o outro amigo nosso, que acabou fazendo beijar na boca comigo no futuro. Nossa. Aí chegou no estúdio, e aí a gente fez... Foi uma dificuldade para escolher o repertório. E o repertório final de Biblioteca de Sonhos eu não gostava. Eu não conseguia gostar daquele disco, de maneira alguma, porque ele ficou muito pop. Ah, entendi. Pois é, ele ficou muito pop do que eu queria na época, você tá entendendo? Só que aconteceu alguma coisa que até hoje eu não... Você estava naquela ainda do conceito, né? Nessa fase sua aí. Exato, eu estava ainda na parte do conceito. Só que o que aconteceu? A Esperando na Janela foi um hit que eu tive, que eu fiz, que é aquele hit que ninguém esperava. Nossa. Ela era a Ana Júlia do disco. Era a Ana Júlia do Los Hermanos do disco. Nossa. Entendeu? Então aí foi uma tentativa de emular o Britpop inglês, o The Last. There she goes again. Como assim? A Esperando na Janela... a Esperando na Janela era a tentativa de emular o som do The Last, que era uma banda que eu gostava bastante do Britpop. Sim. Baita banda, né? E aí o Paulo Vanovich, quando viu imediatamente, junto com o Djalma Mello, que era o radialista, que tinha descoberto 2 anos antes, Claudinho Bochecha, e eram os caras que mais vendiam música, 2 milhões... num álbum deles, eles venderam 2 milhões, no álbum seguinte 2 milhões e meio. Só isso, só. E aí... esses 2 produtores estavam por cima da carne seca, mandando e desmandando no mercado. Que é tipo, os caras descobriram os maiores vendedores de música daqueles tempos, né? Sim. Aí eles olharam para mim e falaram, cara, você é o maior compositor que a gente já viu, vamos produzir você e vamos levantar. E eu fiquei ali, cara, sinceramente, eu tinha mais de 500 músicas, eles escolheram 42 para depois chegar a 10. Foi um parto, e até hoje eu acho que aquele repertório foi mal escolhido. Peraí, Só me explica isso. Como assim 500 músicas? É muita coisa. Não, mas hoje eu tenho 5.000, né? Como é que sai, cara? Vamos entender assim, né, no seu processo, no caso, você, além de músico, também vê a vida como arte, né? A gente vê que você respira arte. Da onde que vem, cara, essa inspiração? Eu sou escritor. Da onde que você tira? Eu sou escritor, eu sou dos sonhos. Os sonhos sempre chegam para mim, as músicas, as harmonias aparecem quando eu durmo. Você tá brincando. Poucas pessoas sabem disso. Meu Deus. Algumas músicas eu fiz por encomenda, mas a maioria das coisas que são significantes na minha vida, como Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Por exemplo, Uma Vez Mais, que o Ivo Pessoa gravou, foi trilha sonora da novela... como é que é o nome? Não, Amor, Eterno Amor... me esqueci agora o nome da novela, deu branco. Eu fui noveleira nessa vida, que agora não dá tempo. Pois é, eu tenho 5 trilhas sonoras de novela, né? E tenho Laço de Família, Alma Gêmea, que era essa novela, Alma Gêmea. Boa. Isso, eu ganhei troféu de música do ano, troféu imprensa, 2005 música do ano e composição do ano, tema de novela do ano da Globo e troféu imprensa de música do ano. Mas me fala, essas daí no caso, você não veio dessa parte dos sonhos, né, dessa inspiração alheia? Veio. Caraca. Ela veio dos sonhos. Adormecendo, por exemplo. Especiais, né, mesmo vindo assim. Adormecendo, a música Adormecendo, que foi para Amor, Eterno Amor, também foi de sonhos. Que coisa. Inclusive a Elizabeth Gin, escritora da novela, foi a primeira pessoa a ouvir essa música. Eu tinha acabado de sonhar, gravei um violão e mandei para ela. Ela falou, essa é a música que vai para a novela. Aí tu estúdio e grave. Meu Deus, mas o que você come? Ensina a gente, eu quero sonhar também. Pois é, eu não sei o que acontece. Tem umas coisas meio espíritas comigo, que às vezes eu estou sonhando, a harmonia aparece no meio do sonho, como se eu sempre tivesse composto a música toda, Esperando a Janela, foi assim também.
Enfim, tem muito inusitado, mas nem todas... De certa forma. Nem todas as músicas... nem todas as músicas são de sonho. Por exemplo, Beijar na Boca. Eu quero mais, beijar na boca. Eu quero mais, beijar na boca. Eu quero mais, beijar na boca e ser feliz daqui pra frente. Uma galera gravou isso aí. Cláudia Leite, o axé inteiro, sertanejo. Meu Deus. Luan Santana toca essa música ao vivo. Anitta toca essa música ao vivo. Um monte de gente aí, Jorge Mateus toca essa música ao vivo, entendeu? Então uma galera toca essa música. Você diria que você compõe na verdade, para você ou para os ouvintes? Qual que é o processo? Aí é que tá o X da questão. Agora vem a aula. Eu sou fruto dos anos 60. Eu sou fruto dos anos 60 e o meu maior mestre, que eu sempre admirei, foi um criminoso que morreu preso por assassinato, que foi, por acaso, um dos produtores dos Beatles. Como assim, gente? É o Phil Spector, que produziu vários artistas famosos nos anos 60, que é uma das maiores lendas da música brasileira. Infelizmente era um alucinado, tomava muita droga, acabou matando uma mulher dentro da mansão dele e acabou sendo preso e morreu na prisão, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Mas, fora esse problema que deu na vida do Phil Spector, eu sempre admirei as obras do Phil Spector dos anos 60 como produtor. E ele inventou um estilo de composição e um estilo de gravação chamado Wall of Sound. E eu acho que eu fui eu e Michael Sullivan, acho que aqui na América Latina foram os únicos que percebeu o que era o Wall of Sound. Eu mesmo só aprendi o Wall of Sound por causa do Michael Sullivan. Ele que me falou. Isso é o seguinte, ó. Então, para todos que estão ouvindo aí, tá? Tô aí, galera. Para vocês saberem. Quando você faz música, você tem que, como eu falei para vocês, eu acabei explodindo esperando a janela, sem querer. Mas sem querer, eu fiz uma música com uma técnica muito forte. E ela foi um sucesso absoluto. Então, eu vou passar aqui para vocês. Para quem mexe com publicidade, vocês sabem por que as propagandas têm 30 segundos? Vocês que estão aí? Não fazem ideia? Vocês nunca pensaram assim, puxa, quando é uma propaganda institucional, numa rede de televisão, ou é 30 segundos, par. Ou é 1 minuto, 60 segundos, par. Antigamente, nos anos 80, tinha 15 segundos, né? Mas o usual é 30 segundos nas rádios, na televisão, quando é 1 minuto, 60 segundos, par. Quando você vai ver uma rádio, vocês nunca perguntaram por que o locutor corta a música de vocês falando no meio? Vocês nunca perceberam por que é isso? Sim. A música tem que ter 3 minutos. Por que ela tem que ter 3 minutos? Porque no 3 em 1, o locutor está falando por cima. Por que ele está falando por cima? Porque todas as programações e rádios são em par, 30 minutos, ou 1 hora, 60 minutos, ou 1h30, 90 minutos, ou 2 horas, 120 minutos, par. Tudo é par. Quando você faz música de 3 minutos e 40, 4 minutos e 20, 5 minutos e 10, hoje em dia, você está quebrando a rádio. Porque o locutor precisa vender a propaganda no 3 em 1 para voltar e fechar a programação no par. Então, eu levei um tempo para perceber isso, e quem me ensinou isso foi Djalma Mello, um radialista, que era da FM O Dia, que descobriu o Claudinho Bochecha. Quando ele me deu essa dica preciosíssima, que ninguém no rock, no pop, banda alternativa, ninguém sabe disso, porque nunca se preocuparam com isso. As pessoas fazem muita música por poesia, por romantismo espiritual, entendeu? Só que no meio fonográfico profissional, ou você é esperto, ou você é burro. Você está entendendo? Hoje, por exemplo, eu posso afirmar para vocês que se Renato Russo chegasse hoje com Eduardo e Mônica, ele não entrava nas rádios. Isso era uma época que podia fazer nos anos 80, onde não era levado a cabo a rabo. Isso aí que eu acabei de ensinar para vocês. Ainda era permitido se a gravadora pagasse promoção dupla para as rádios, porque, na verdade, seria praticamente a produção de 2 músicas ou 3 músicas na programação direta. Ou seja, custava, né? Custava muito caro para fazer um negócio desse. E hoje em dia não tem o porquê. Então, o que é o Wall of Sound? É isso, o Wall of Sound, o Phil Spector era o mestre do 2:50. Nossa. Entendeu? E aí eu aprendi com ele a fazer música de 2 minutos e 50. 2 minutos e 50 foi onde se forjou Harmonies, Marvelettes. Eu posso citar aqui vários artistas que ele produziu. Coisas do John Lennon,
Você tá entendendo que ele produziu? Ele produziu o último álbum do John Lennon, Imagine. Só isso já colocaria ele na história, mas nem isso ele fez. Ele produziu o disco dos Beatles também. Então, só para você ver. Então, literalmente, eu endeuso o Phil Spector como produtor e ele passou essas coordenadas. E qual é a grande lição do Wall of Sound? Existe uma regra simples. Aprendam vocês que estão aí do outro lado. Música tem que ter a parte A, parte B e o refrão entre 50 segundos e 1 minuto. Nunca pode passar de 1 minuto o refrão. Porque se ele passar de 1 minuto o refrão, a música não fecha nos 3 minutos. Então é A mais B mais refrão, repete o A mais B, refrão, e termina a música no refrão, se você quiser ser um hitmaker. Em alguns casos, dependendo da música que você faça, pode incluir um C, A, B, refrão, A, B, C e termina no refrão. Existe uma outra técnica também que é o AB mais AB e refrão entre 50 segundos e 1 minuto. Por exemplo, beijar na boca é AB mais AB, refrão entre 50 segundos e 1 minuto. Ou seja, desculpe, mas eu tenho os maiores hits pop do brasileiro. Eu tenho o maior hit do carnaval do país, da história, tá comigo. Entendeu? Então, assim, eu tenho mais do que... que aplica também, você acha que é geral, esse processo? Isso aí você pode fazer de música de forró, você pode fazer com essas duas técnicas, você pode fazer qualquer estilo de música, funkeiro, qualquer coisa, até axé, música pop, valsa, o que você quiser. Se você quiser fazer hit, você tem que seguir essa regra. Essas duas regrinhas. Como uma regra de 3 na matemática, entendeu? Eu aprendi, o Michael Sullivan me ensinando isso. Na verdade, o Michael me chamava a atenção para eu fazer em 4 minutos, numa época que dava para fazer 4 minutos. Mas vocês não sabem uma coisa. Esperando na Janela, originalmente, ela tinha 4 minutos. Só que quando foi para a rádio, nós fizemos uma versão de 2,50. Nossa! Com um refrão a menos. Senão, não entrava. Acima de 3 minutos, cara, você pode pagar a promoção que for, o radialista não aceita. Se você não obedecer essa regra se o refrão entre 50 segundos e 1 minuto, o radialista, ele espera, olhando o relógio, quando você vai levar a música para ele, e você vai pagar a promoção para a rádio, ele diz, não toco. A música não entrou entre 50 segundos e 1 minuto, ela não vai ser sucesso. Boa. Ou seja, eu acabei, por força de um tempo também, na minha vida, eu trabalhei em rádio, nos anos 80. Eu trabalhei numa época aí na Rádio Fluminense, trabalhei em algumas rádios aí do Rio de Janeiro, assim, nos bastidores, então eu aprendia muito truque, você tá entendendo? Sim. De como é que era. Quando o Djalma Mello, que era o cara number one do pop brasileiro, que estava dirigindo a Rádio FM Dia, a rádio de maior ibope do Rio de Janeiro popular, ele me falou essa pérola, 50 segundos e 1 minuto. Acima de 1 minuto, meu irmão, deu 1 minuto e 1, eu nem termino de ouvir a música, eu jogo no lixo. É assim que eles fazem. E você acha que isso tudo, então, assim, meu amigo, no streaming também, você acha que hoje é a mesma pegada? O cara tá lá, dá o play, se não conectar... Você pode... Agora, vamos falar de streaming, da realidade agora, tá? Gente, por mais que você coloque sua música no YouTube para 1 milhão de pessoas, isso não é sucesso. Vou dizer por quê. Nem todo país tem R$120 para pagar um canal a cabo, ou pagar um celular, entendeu? Como digamos assim, um celular potente que você possa ficar ouvindo toda hora suas coisas no YouTube. O Brasil não tem esse dinheiro para isso. As rádios no interior desse país, por exemplo, você vai para uma cidade de Minas Gerais qualquer, no interior, vou falar aqui, Conselheiro Lafayette, por exemplo. Você chega em Conselheiro Lafayette, todos os lojistas ouvem as mesmas rádios da cidade. Boa. Porque eles sabem o que está acontecendo pela cidade ali. Cada lojista ouve aquilo ali. Então é muito mais jogo o cara investir numa rádio local ali, quando vai fazer um evento, do que pagar um Facebook, por exemplo. Entendi. Local. Você está entendendo? As pessoas são muito antenadas. O rádio ainda é muito forte no interior. Pode não fazer sentido para a galera do rock. Mas para quem produz evento, para quem produz evento no interior do país, os contratantes, se você não estiver tocando na cidade dele, na rádio, você não é ninguém. Você tá entendendo? Cara, legal você falar então, isso, porque eu vejo assim que a maioria dos músicos hoje, lógico, que tudo que puder monetizar, estamos aí, né? Streaming, rádio, tudo que puder. Mas assim, isso, exato. Porque veio inclusive uma pergunta falando sobre isso, qual que é a importância ainda da rádio no mercado fonográfico, porque a gente tem essa imaginação, às vezes, o artista independente,
de que só o artista global que tem que crescer na rádio. E não é, né? Você está falando aí que tem. Não, olha só, o streaming veio aí para ficar e o mercado está faturando muito com o streaming. Está pagando as contas das gravadoras, sim. Porém, para quem depende de show, tem que fazer o streaming rolar, tem que ir para a televisão, que é a mídia velha, que a gente chama, entendeu? Fazer aqueles programas do Faustão, essas coisas todas. E você só chega lá quando você tem uma história de números. E não é números comprados fakes, não, como muitos faziam aí pelo YouTube, tá? Existe gráficos que você comprova quando isso real, né? Pilantragem ou não. Tem muita gente aí funkeira aí com 46 milhões de visualizações, é tudo robô, a gente sabe disso. E um simples trato disso puxando do YouTube já diz que o cara é um pilantra ou não. Tá cheio de pilantra aí, que vocês imaginam que seja grande coisa, não é nada disso. Entendi. A verdade vos libertará. O povo é a voz de Deus, tá nas rádios, tá no streaming, tá na televisão, tá em todos os lugares. Então você tem que trabalhar o streaming, que é de alta importância. Agora, para um artista que está estabelecido, ele tem que trabalhar a cidade onde ele vai passar a turnê. Aí eu posso falar com propriedade como é que se faz isso aí. Sim. Não precisa muitas vezes você ficar pagando rádio, entendeu? Um simples, de repente, você faz um show em produção com um contratante local, a rádio já vem tocando você 6 meses antes do seu show. Nossa. Porque para ela é badalação, vai ter o camarote deles lá, você tá entendendo? Você tem que dar alguma coisa, alguma rebarba para eles. Aí geralmente isso é dado com produção de shows. Então você tem que ter um bom empresário para fechar essas datas. E se você não tem nome, cole com quem tenha para poder fazer essas aberturas e produzir esses eventos. Inclusive eu estou preparando um site agora, né? Uma plataforma, para explicar para as pessoas como é que se faz isso pelo interior, para bandas novas que estão querendo aparecer, porque não é só streaming, você tem que trabalhar o streaming, as suas mídias sociais, entendeu? Mas acima de tudo, você tem que ter música, né? Como você falou, todos os tipos de mídia, né? Não só o streaming. Exatamente, mas acima de tudo você precisa trabalhar a mídia social, é muito importante, porque os números hoje em dia, por exemplo, os números hoje são publicidade. Se você tiver números hoje nas mídias sociais, a publicidade vai patrocinar você. Agora, a publicidade sabe dizer se o seu número é verdadeiro ou se o seu número é mentiroso. Sim. Então, se você está enchendo de robô aquilo ali, as empresas de publicidade vão saber em 2 segundos que aquilo é mentira e você cai em descrédito na mesma hora. Sua credibilidade cai na hora. Então, trabalhe aquilo que for verdadeiro. É um conselho que eu daria. Nada de ficar pagando esses caras aí que bota 100 mil com 500 reais, você tem 100 mil nos teus números. Isso aí é mentira. Isso aí não dá em nada. Isso é tudo... Tá comentando um pouquinho antes, né, do problema técnico nosso, que agora as plataformas, já tem um tempo, elas penalizam, né? Então você corre o risco de perder sua conta, tá violando ali, é um crime, né? Entre aspas, é uma pirataria. Exatamente. Poxa, vamos fugir disso aí, galera. Tem estratégias. Vamos ver. O Black falou aí, né? É o marketing. E outra coisa, o artista que é bom, ele fica. Artista mentiroso não dura no mercado. Hoje eu me dou o luxo de ficar anos sem estar longe com cogumelo, e quando eu volto, o show da gente é tudo lotado. Sim. Entendeu? Porque você... Nós somos uma coisa compreendida que, tipo, é que nem a gente é compreendido assim como que nem a Marisa Monte, que nem o Los Hermanos. Demora a vir, mas quando vem, vai todo mundo, entendeu? Boa. Isso aí. É mais ou menos isso. Assim, tem uns fãs aqui, vou mandar um oi pra galera. Galera, obrigada, viu, a presença de vocês, fãs de Blunt. Vou pedir pra vocês músicos que quiserem, sigam a Rocket, a gente tá sempre trazendo um convidado especial. Hoje é o mais top dos top, aí, vai voltar quantas vezes quiser, né? E sigam, claro, quem ainda não segue, segue o Blunt aí, porque você vai conhecer um dos maiores compositores do Brasil. Blunt, a gente estava querendo, assim, eu particularmente, e os seguidores, os fãs seus também aí, a gente fica pensando assim, o mercado atual, né? A gente vê que mudou. Como você falou, da época, da era do rock aí, dos anos 60, 70, 80, a coisa foi mudando, né? Não falo nem só de rock. Mas você acha que o consumo do ouvinte, no caso, você acha assim que os ouvintes, eles estão mudando ou não? É o artista que ainda está, de repente, preso no passado, está precisando se atualizar? Isso. Sou muito crítico, não gosto de ninguém. Para elogiar algum artista demora. Eu acho tudo, a maioria, uma porcaria. O nível tá rastaquera da cultura brasileira. Os caras desdentados, não sabem nem falar o português, já tá fazendo sucesso aí, tocando em... Você tá inventa uma musiquinha com um jargãozinho qualquer aí, entendeu?
Zé Mané e Piriguete quebra a internet. Pronto, entendeu? Aí já vira um hit, entendeu? Aí já vira um hit, entendeu? O nego inventa um jargão aí e vira essa porcaria, o nego explora os caras, entendeu? Porque sempre vai haver 4 carcamanos e 2 judeus explorando algum negro, 4 negros na frente do microfone para rebolar suas bundas e sai daqui, na hora que não der dinheiro, fora daqui, morreram, e substitui para o outro. Isso sempre existiu, sempre existirá. Infelizmente, essa realidade... Aquele, entre aspas, né, o que a gente conhece no music business, um artista fabricado, você fala que não... Dependendo, né, da fabricação. Uma das coisas que mais... Olha, eu vi uma coisa essa semana que eu fiquei com lágrimas. Assim, eu falei, meu Deus, eu andava na rua em Ipanema, eu via Cazuza, eu via Tom Jobim andando, eu via Ferreira Goulart, escritor. Você tá entendendo? Eu batia papo com o Jorge Fernando da Globo. Pô, Denis Carvalho. Você via Arnaldo Jabor, cara, no calçadão. Hoje, você tá vendo, você passa, você não sabe mais nada, você não vê mais ninguém. É um deserto. A cultura, você passa em Ipanema, no Rio de Janeiro, ou na calçada do Leblon. É só aquela galera velharia, aqueles lambedores e Caetano, daqueles caras lá atrás, entendeu? Que já não é mais nada. É um passado que não passa. Tá lá em 1964 ainda. Então, o que acontece? As pessoas querem novos pensamentos, novos caminhos filosóficos, culturais. Eu não preciso ficar aqui, cara, rebolando a minha bunda, nem falando de sexo, drogas, rock and roll para fazer sucesso. Será que custa aprender com pessoas como eu, como Roberto Carlos, como Michael Sullivan, como Zé Augusto, como Zezé de Camargo, que é um cara maravilhoso, Sim. que é um baita de um compositor, um dos maiores do país, como Fernando Mendes. Você tá entendendo? E você acha que assim, um Peninha. No caso agora assim, a gente conhece também, como a gente chama, né, hoje em dia underground, a gente vê que também tem muito músico, que eles têm uma boa composição, tem um bom conceito, né? Coloca de fato ali o coração na música e também a mentalidade do sucesso, né? Você acha assim, o que falta para um estúdio? Seria o lance da publicidade ou você acha que ainda não teve ainda esse estalo? Não, o grande problema dos artistas hoje, principalmente na área do rock, é a falta de saber como administrar os seus negócios. Eu aconselharia urgentemente procurar os empresários de sertanejo, fazer um curso de administração para aprender como é que funciona, porque, por exemplo, consumidor de rock não vai ouvir rádio. Sim. Consumidor de rock ouve internet. Ganha o ingresso para ir no show e sai falando mal do artista porque a cerveja estava quente, porque o show não sei o quê. Sertanejo não, querida. Sabe que eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quem é o público do Cogumelo Plutão? Quem? Muito tempo, quando a gente estourou, o público do Cogumelo Plutão era constituído 60% de mulheres que queriam casar comigo. Não estou brincando, não. 25% de movimento LGBTQI na época. E o resto de homens que vão nos shows para pegar mulher. Esse era o público do Cogumelo Plutão de 2000 a 2004, a 2005. Quando eu tive um aneurisma, que eu me afastei anos e tal, quando eu volto numa outra turnê, já tinha mudado isso. Sabe quem era o público do Cogumelo Plutão? Quem? Lotado. 90% de sertanejo. De gente que gosta do axé. Que isso, gente? Era o público... Porque de uma hora para outra o Zezé de Camargo e Luciano começou a gravar as minhas músicas, o querido, meus grandes amigos do Rio Negro Solimões, que inclusive sou amigo deles. Assim, aí começou, sabe, vários grupos aí, Cláudia Leite, Luísa Posse, entendeu? Celine Dion, você tá entendendo? Celine Dion, para um filme. Aí o Khaled lá de Marrocos, Cheyenne dos maiores cantores latinos do música. Lo quero amar, beijos em la boca. Foi muito engraçado ver isso. Você tá entendendo? O mundo inteiro me gravando e eu lá em casa vendo tudo pela televisão sem poder voltar, porque eu tava me recuperando de saúde na época. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que precisam aprender um pouco o negócio da administração, se você quiser entrar no rock alternativo, falando de maconha, essas coisas. Meu filho, vou dizer uma coisa para vocês, nenhum patrocinador quer botar uma marca com gente vendendo ideologia barata, vendendo droga. Eu vi um negócio essa semana que eu estava terminando de falar para você, que eu fiquei até chorando. Uma menina, cara, uma cantora negra, bonita, linda, cantando um funk com a letra mais depreciativa que você possa imaginar para uma mulher. Complicado, né? Ela se depreciando, falando o que vai fazer sabe? Eu não vou falar aqui por uma questão de respeito com vocês, entendeu?
mas foi uma das coisas mais baixo nível que eu já vi na minha vida. Eu não tenho palavras para dizer a desgraça do que estão fazendo com as mulheres, essa galera que está produzindo funk. Eu imagino proibidão. Que para você é aquela... Porque assim, a gente sabe que você é um produtor, você é um compositor, não é só rock, você faz tudo, né? A gente sabe que qualquer ritmo você domina. Isso. Mas assim, eu acho que essa dor, né, lógico que vem para todo artista que vê a música como poesia também, né, além do mercado, mas acho que para você ela, de repente, vem também como a missão que o compositor tem, né? Porque eu vejo que você traz a composição, não é porque é axé, beijar na boca que não tem uma mensagem, né? Ela é comercial, mas ela tem uma mensagem. Primeiro lugar, você quer fazer sucesso? O que você quer fazer um sucesso, querido? Você quer fazer sucesso no Brasil? Primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte: para que serve essa porcaria dessa minha música? O que eu vou atingir com ela? O que eu estou vendendo? O que eu estou vendendo na minha imagem? Sim. Você está entendendo? Por exemplo, o Cogumelo Plutão. Nós somos ativistas ecológicos. Sim. Eu sou uma pessoa eu sou um ativista humanitário. Estou a serviço da Consulpaz, um dos órgãos da ONU. Sou um delegado internacional para causas humanitárias da Consulpaz. Acabo de receber uma comenda cívico-médico-cultural pela minha contribuição nas artes no Brasil, um reconhecimento federal. Sim. Estou com mais 2 indicações em Portugal e outra na Suécia. Então, prestem bem atenção. Como é que eu consegui essas coisas? Porque eu tenho categoria, busque o que é de melhor de você. Gente, eu estudei a minha vida inteira. Eu, com 16 anos, eu fazia gig nos estúdios Master, do lado de Gonzaguinha, do lado de Tambatrio. Eu toco 16 instrumentos. Eu estudei a minha vida inteira para ser quem eu sou. Eu não sou um cara que surgiu aí rebolando a bunda, balançando meus olhos bonitos e tocando campainha e acha que isso é fazer sucesso. O que mais tem aí é um cara que não sabe nem falar o português, fala problema e acha que pode cantar uma música entendeu? Entendi. E fazer sucesso. O pessoal não está pensando assim em construir uma carreira. O cara quer fazer sucesso. Pode ser como traficante do morro, pode ser como jogador de futebol, se der certo. Na música pop. Você tá entendendo? Você falar isso porque teve um seguidor, inclusive, da Rocket, que ele falou o seguinte, exatamente o que você falou agora, que essa questão do conhecimento de marketing, né? Inclusive, contar pra galera que tá com a gente aí, quem quiser seguir o perfil, fica à vontade, sigam o Blunt, quem ainda não segue, acho que é difícil, né? Mas, assim, já é uma lenda pra nós aí. A questão é a seguinte, a Rocket, né, esse canal aqui, ele nasceu, Blunt, depois de perceber isso que você falou agora. É triste ver talentos, né? Cantores, instrumentistas, não sabendo vender. Então, assim, o canal foi criado para isso, para trazer pessoas influentes e conteúdos relevantes para ensinar essa galera. Mas é como você falou, né? Tem que ter esse lance do estudo. Quantos anos você estudou para dominar as técnicas e entender o mercado? Então, tem que estar pronto. Né? Exatamente. Agora, tem uma coisa também boa, galera. A música dá muito dinheiro quando você acerta na veia. Recentemente, eu vi o queridíssimo, o presidente da gravadora que me contratou, que foi da Universal Music, que hoje é o presidente que é o Marcelo Castelo Branco, né? Ele é o presidente hoje da UBC, União Brasileira dos Compositores. Sim. Ele deu uma entrevista esses dias dizendo que o mercado fonográfico nunca faturou tanto como nesse momento, inclusive na pandemia. Olha isso. Fechou todas as empresas no azul. Eles estão ganhando muito dinheiro. Então, para composição, compositor ganha dinheiro. Uhum. Agora, de você, inclusive, você que está aí do lado, querido, vocês estão fazendo música. Sim. Quando vocês vão registrar o IRSC, não bote isso em nome de empresas, por aí tem um monte de vagabundo aí dizendo que faz agregado, vai agregar projetos, que vai levar você para um monte de mídia. Não. Essas pessoas estão roubando muito ISRC de muita gente, entendeu? IRSC. De muita gente. Então, o que está acontecendo? Muita gente sendo roubada e muita gente, por exemplo, tem empresa aí que eu não vou falar aqui para não gerar um processo no canal, mas tem empresa aí, cara, que está com essa conversa, pegando um monte de artista que está começando, eles botam como se eles estivessem editando lá dentro, botando o IRS deles lá dentro, entendeu? E essa empresa está negociando. Essa empresa está negociando com as multinacionais para levar para lá e recebendo uma maior grana para empurrar catálogo editorial para esse pessoal, e os artistas não estão nem sabendo que está acontecendo isso. Então, assim, entendeu? Como você falou, então, galera, real é você fazer esse processo, né? Pegar o ISRC, colocar na distribuidora, o próprio músico ter essa autonomia, né? Que é o que eu sempre ensino aqui também. Exatamente. Ensinar o passo a passo, porque... Exatamente. E acima de tudo, você saber, quanto artista, o que você está vendendo? O que eu vou fazer com essa minha música? Onde é que eu quero chegar? Para que público eu quero atingir? O que eu vou vender? Então, eu sou um cara que eu tenho uma linguagem motivacional. Eu sou um cara que eu tenho uma linguagem de ativismo ecológico, de ativismo humanitário.
todas as minhas falas contra o Cogumelo Plutão, até porque a banda foi feita para isso. Ela não foi feita para eu ficar tomando cerveja e ganhar um monte de mulher. Inclusive, todas as mulheres que vieram correndo atrás de mim, todas se desesperaram e ficaram chorando, porque quando vê que aquele artista é muito diferente daquele cara que está no palco, eu tenho a honra de dizer que eu não curto droga, eu não curto sexo, drogas, rock and roll, esse lema para mim é fracassado. Você tá entendendo? Eu sou um cara da luz, eu sou um cara que eu me considero evangélico. Poucas pessoas sabem disso, né? Eu sou um cara evangélico. Que coisa! Você tá entendendo? Sim. O meu mundo é muito diferente disso aí. Mas sempre foi muito diferente. Né? A gente vê assim, você no palco, você criou o personagem, né? Você não deixa de ser você na... Não é personagem. Eu não sou personagem, eu sou exatamente isso que eu sou ali. A diferença é que eu tô cantando um monte de música que todo mundo gosta, entendeu? Eu falo com todo mundo. Acaba que o ouvinte às vezes cria o personagem, né? Que é a fantasia. Cara, olha só. Eu vou contar. Quer como é que eu conto como é que eu consegui a propaganda da minha marca de cerveja? Como? Que vai patrocinar a gente agora. Eu estava no último show do Cogumelo Plutão que a gente fez. Eu estava no palco e eu vi um casal dando tchau pra mim e ele mostrando assim a aliança de longe pra mim. Aí, entre uma pausa e uma música, eles chegaram bem perto de mim e eu falei pra eles assim: você pediu ela em casamento ou tá enrolando, rapá? Falei assim pro cara, Eita. né? Aí, cara, você acredita que o casal subiu? Ele fez um pedido de casamento no palco para a mulher. Demais. Ele estava tentando falar assim: olha, eu sou noivo por sua causa. A sua música influenciou a gente. Olha, cara. E eu acabei chamando os dois. Ele pediu a mulher em casamento no palco do Cogumelo Plutão. O meu patrocinador gostou tanto disso que resolveu patrocinar. Hoje nós temos 3 patrocinadores. Sim. Por causa disso. Ou seja, se você chegar lá, Zé Mané, com cerveja, uísque, vamos fumar maconha. Você tá entendendo? Conceitos, né? Vamos falar mal do Bolsomito, vamos falar mal desse ou daquele político, entendeu? Você vai ser otário. Porque todos que estão fazendo isso aí estão sendo otários, estão perdendo patrocínio. E tá perdendo estão tempo, sem credibilidade, né? na praça. Focar na composição, que é o que ninguém quer saber de conversa. Olha só, galera, ninguém quer saber de conversa política, nem pra cá, nem pra lá. Ou seja, se você tá entrando num palco para ficar falando de ideologia, você tá botando a sua arte, que deveria ser a primeira coisa mais importante do evento, abaixo. Você tá de uma conversa política que não interessa para ninguém. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que vocês têm que entender para que serve a minha música. Primeira coisa. O que eu vou fazer? A minha imagem é boa para que os patrocinadores possam colocar? Então, por exemplo, para cada tempo, por exemplo, se você monta uma banda de rap, entendeu? Você pode botar uns caras desdentados, uns caras meio vesgo, com capuz na cabeça, vai ficar até legal. Porque que eles vendem é música, de repente, marginal, né? Música, digamos assim, pô, cara, eu conheci o Sabotagem. Tem ligação que era com esse exemplo aí. O conceito artístico, né? Com a imagem, né? A vestimenta. Exatamente. O que você está vendendo? O Sabotagem era um cara que veio das favelas, por exemplo, entendeu? E era um baita cara legal pra caramba. Representa, né? Representa aquele público. Então, você tem que dialogar com o público que você está querendo ir. Você está entendendo? Para onde você está querendo dialogar? Primeira pergunta que vocês têm que fazer. Bandas que estão começando. E uma banda, principalmente, ou o artista solo, eles têm que saber muito preservar a sua imagem dessa discussão política. O que tem de gente... Gente, eu vou dar um exemplo aqui. A minha empresa de cerveja, que está me patrocinando, estava atrás de uma mulher para ser uma espécie de nova tiazinha para a marca deles, a cerveja que vai entrar no mercado. Sem brincadeira. 50 mulheres das maiores modelos, das maiores agências foram fazer o teste para comportamental, para representar um contrato de milhões. Voltou todas, não ficou uma. Como, gente? Por quê? Porque ninguém quer conversa com gente que quer lacrar para esse lado político ou para que aquele lá ou cá, você tá entendendo? Então o artista que faz isso hoje, ele tá perdido, ele tá ferrado. E é triste eu falar isso, né? Um cara como eu, assim, mas eu tô vendo uma situação muito triste na música brasileira. Muito triste, Anibele. A gente está, inclusive, querendo perguntar, né? Qual que é a sua perspectiva, assim, no mercado atual, né? Não só no rock, mas no mercado fonográfico, né? Acho que você tem propriedade total para falar. Ah, não, o mercado fonográfico está indo muito bem, está faturando bastante, né? Eu disse para você, o mercado sempre vai faturar, está faturando bastante agora. O problema é que os grupos não estão sabendo fazer essa entrega. Ou é muito alternativo demais, entendeu? Não tem construção do seu
da sua identidade visual. Pô, você é um grande exemplo para mim de uma pessoa que se preocupa com a sua construção de identidade visual quando você está no palco. Você é um grande exemplo, por exemplo. Sempre disse isso para você. Você me deu aliás, aula, né? acompanhada dos maiores guitarristas do momento para mim, que eu fiquei com inveja. Ah, meu Deus, obrigada. Entendeu? Maridão, o cara é da pesada. Aquele ali não é brincadeira, não. Sim, muito obrigada. E, enfim, mas a questão é essa, sabe? As pessoas estão cansadas de excêntricos. Sim. Essa galera que não tem mais nada para dizer. A entrega está muito pobre, sabe? Uhum. Eu tenho notado bastante isso. Faça as perguntas aí, pergunta o que o pessoal estava querendo falar. Claro, a gente está tendo a aula do Blunt aqui, né? Mas fiquem tranquilos, a gente vai com certeza respondendo. Galera, seguinte, né? Tem bastante gente aqui. Vou combinar o seguinte, se o Blunt puder, né? Como tem bastante perguntas, se acaso não conseguirmos responder tudo hoje, a gente faz a ponte com o Blunt, passa para ele, tenho certeza que vai responder seus fãs aí prontamente, né? Certamente. Olha só, perguntaram, né, os seus fãs aí, qual que é a tua canção favorita? Eu acho que se você puder, cita pra gente uma tua... Do Cogumelo Plutão ou a canção da época da minha vida? Duas, vamos aí, vai, fala uma do Cogumelo Plutão, uma sua que tu escreveu, mas também alguém que te inspirou. Cogumelo Plutão, Esperando na Janela. Esperando na Janela é minha canção predileta. Sim. Pela minha relação, é uma música que eu fiz para Deus, então ela é a minha canção predileta. Show. De tudo, que me esperava na janela. Que eu mais gosto, The Long and Winding Road, entendeu? Dos Beatles, eu gosto muito. Para mim, a maior genialidade que o Phil Spector poderia fazer como arranjo. Incrível, cara. Eu acho aquela música uma aula. Eu gosto de muitas músicas. Essa, para mim, talvez seja a maior construção pop da história. Nossa, assim. Demais, cara. Assim, e assim, eu acho que isso também acaba tendo ligação, né? Porque como perguntaram pra gente, assim, você, além de ser compositor, a gente está falando muito, né? Hoje é o tema, compositor, produtor, você também é o artista, né? Então, assim, você tem que, como eu sempre falo aqui na Rocket, a música é um negócio, como você falou, fato. É um negócio e é muito rentável para quem sabe mexer com ele. Mas, ao mesmo tempo, tem que arrepiar, né? Tem que ter aquele feeling, né? Se você, como artista, não consegue, sim, é difícil para a galera, né? Para o público também. Na verdade, o Cogumelo Plutão, nós somos uma banda que nós temos diferentes pensamentos. Sim. Tem pessoas conservadoras dentro da banda, tem gente que é de mentalidade de esquerda, entendeu? Nós nos damos muito bem. Nós nos damos muito bem. Porque a música tá acima, né? Tem gente que não pensa. A música tá acima. A música sempre tem que estar acima. A gente não perde tempo falando sobre Sim. isso. A gente perde tempo falando... Eu falo de filosofia. Eu prefiro, em vez de ficar falando, desagradando, falando mal desse ou daquele, eu prefiro perder meu tempo em soluções. Sim. Em mostrar soluções. Uma visão de construção de um mundo baseado na sua força, na força de geração de oportunidades Sim. para aqueles que nada têm, né? As minorias. E acredito... Cara, me pegou, hein? Não faço ideia. A menor minoria. Não sei. A menor minoria do mundo é o indivíduo. Toda vez que tentarem tirar sua individualidade